Coisa bem rápida. Vou falar, senão eu esqueço. Jeremias capítulo 1. Só uma observação técnica que ontem o Senhor falou com a gente aqui na vigília. Ontem a vigília foi um pouquinho diferente. Ontem nós fomos na Alá Penha Jerônimo, a vigília. Começamos 11 horas com oração, acabou 5 horas da manhã com oração, só teve oração. Literalmente vigília de oração. Nem louvor teve, foi só oração. E graças a Deus o Senhor falou e falou muito. Jeremias capítulo 1, tema aí o chamado de Jeremias. Vamos ler a partir do 4 aí. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhes disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, um homem velho, babão, falando que é criança diante de Deus. Hein? É quando o pessoal foge do chamado, né? Dá desculpa. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. Muito conhecido esse texto, muito. Chamado de Jeremias. Só que aqui a gente tem um detalhe técnico, né? Às vezes a gente não entende algumas coisas que está escrito na Bíblia. Deus, ele não chama criança. Esse é o primeiro ponto. Para se começar a trabalhar no templo, no tabernáculo, os camaradas lá tinham que ter 30 anos. Deus não chama criança. Não é aquele negócio, chegou na igreja, deixa Deus te usar, varão, não. Criança, não. Tem que ser já adulto na fé. Para ser adulto na fé, tem que, de criança, virar jovem, né? Jovem sois forte porque venceste o maligno. Então, enquanto você não vencer o diabo, você nunca vai ser adulto na vida. Vai continuar sendo criança. Porque além de vencer o diabo, agora você tem que gerar filhos para poder virar pai. Pai já é adulto, já tem maturidade. E esse pode fazer a festa na igreja, né? Fora o Murilo. O Murilo está liberado. Ô, glória. E quando ele fala assim, né? Sou criança. Tem um outro texto aí que a galera erra. Falando que quando Salomão foi ser rei, Salomão era criança. Porque é a mesma desculpa. A criança não é na idade, é na maturidade. Aí alguns falam, né, que começou a reinar adolescente, jovem, porque não lê Bíblia. A Bíblia fala assim, quando Roboão, filho de Salomão, começou a reinar, ele tinha 41 anos. Se Salomão reinou 40, quer dizer que quando Salomão começou a reinar, ele já tinha um filho. Salvo se Salomão fez um filho ainda no peito da mãe dele mamando, com 1 ano de idade ou 2, é impossível ele ser criança. No mínimo, ele começou a reinar com 40 anos de idade. No mínimo. Então, o nosso amigo GG aqui, Jeremias, é a mesma coisa. Não era criança, já era homem. Era da linhagem sacerdotal. Já sabia, conhecia o ofício.
Mas Deus falou, eu não quero você como sacerdote, eu quero você como profeta. E uma coisa que, hoje é café com profeta, né? Então uma coisa que a gente não está vendo muito, principalmente no nosso meio, igrejas, né? São profetas num nível bíblico. Num nível bíblico, né? Por quê? Olha o chamado desse cara aqui, ó. O chamado dele, ele se resume no verso 10, no versículo 10. Totalmente, o que Deus mandou ele fazer, o que Deus mandou o profeta fazer, está no versículo 10. Aí, nós vamos ler ele de novo, devagarzinho. Você, na sua mente, tem gente aqui com 20, 30 anos de igreja. Tenta lembrar aí na sua cabeça um profeta que faz esses pontos que Deus deu. Porque se você for pegar outros profetas na Bíblia, você vai ver que os caras faziam isso aqui, ó. Vocês têm noção do que é um chamado profético? Porque assim, uma coisa é você ter um dom de ciência, revelar aquilo que está oculto. Outra coisa é você ter uma palavra de sabedoria. Outra coisa ainda é você ter uma interpretação de língua. Às vezes você tem até um dom de profecia, mas você não é profeta. Porque o ofício de profeta, ele está bem amarrado, condicionado. O nosso próximo estudo, a gente fez de armatiologia. Agora nós vamos mudar. Eu só estou esperando o Júnior me dar um ok, que é ele que manda aqui. O apóstolo Arruda, ele mandou lá do Rio de Janeiro, eles têm lá, mais ou menos assim, ó, a pessoa se converte, a pessoa vai para uma determinada escola. O que é essa escola? Vai se apresentar os dons, o chamado para a pessoa, para tentar a pessoa se identificar com algum. Então você tem a parte teórica e tem a parte prática. Através da prática eu vou me identificar com algum dos 5 ministérios que tem na Bíblia. Depois daquilo ela vai ser encaminhada para outras escolas, para a escola profética, vai para a escola que eles chamam de escola mestral, que aí entra em teologia mesmo, vai para a escola evangelística, vai andando dentro dos 5 ministérios para aperfeiçoar. Aí ele me mandou o conteúdo e a ordem, né, que veio, né, tem que obedecer, papai. Nós vamos começar com a parte de dons espirituais. Por quê? Porque tem várias pessoas aqui que já têm dons. Tem pessoa aqui que tem sonho, mas nunca teve uma visão na vida. E os sonhos, eles andam de mão dadas com a visão, porque Deus se revela aos seus profetas através de sonhos e visões. E a visão nada mais é do que o sonho acordado. É assim que funciona. Tanto que Daniel ele teve visões da noite. Então, às vezes, você tem um dom não, né? Visão e sonho não é dom, é o meio pelo qual o dom se manifesta. Você tem ali um canal, mas você não estimula o outro. Aí você vem para a igreja que até um dom você dorme. Tem sonho? Não, tem que ficar acordado. Deus dá visão acordado. Teve gente que ficou acordada aqui ontem, teve visão. Vários ainda. Então eu preciso começar a saber que existe, para poder buscar, desenvolver, e a coisa ficar mais profunda. Muito mais profunda. Então, ó, vamos resumir aqui o chamado de 99,9% dos profetas bíblicos, e você põe na sua cabeça. Tenta ver se você conhece alguém que faz isso. Eu conheço alguns, pouquíssimos, no Brasil e fora do Brasil que faz isso, mas são muito poucos. Porque tem coisas que atrapalham um profeta. O cara nasce profeta, tem que chamar de profeta, mas daí começa a acontecer algumas coisas que atrapalham o chamado. Olha o 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Porque dentro de uma nação pode ter vários reinos. Tem um profeta aqui do sul do Brasil que ele foi lá para a África, ele foi para uma nação lá na África, nessa nação estava na Constituição do país, igual a nossa Carta Magna aqui, Constituição Federal, que podia,
oferecer crianças em sacrifício a entidades demoníacas. Estava escrito na Constituição. Só que lá dentro dessa nação tinha vários reinos. Território grande, tinha um reino de um sei quem, um reino de um sei quem, um reino de um sei quem. Então Deus ele levanta profeta sobre nações e sobre reinos. Então uma nação pode ter vários reinos. Esse profeta brasileiro que foi lá, Deus mandou ele ir lá. Chegou lá, para onde eu vou? Você vai para uma floresta. Ele foi para uma floresta, entrou no meio do mato. E agora, senhor? Vai andando. Ele foi andando sozinho. Foi andando. Para aqui, agora vai para lá. Ele falou, é aqui. Mas não tem nada aqui. Ele tira essas folhas do chão. A hora que tirou as folhas do chão, tinha uma cova cavada. Tinha um jovem lá dentro de 20 e poucos anos, todo banhado de sangue. Ele já estava 7 dias ali sem comer dentro daquela cova, fazendo um ritual chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que levam 7 dias que os satanistas fazem. Ele conseguiu pegar o cara ali, expulsar muitas legiões de demônio que estavam no menino, tirou o menino de lá, cuidou do menino, o menino foi batizado com o Espírito Santo no mesmo dia. E depois que o menino estava ação consciente, o menino foi falar que era filho de um rei. Aí o menino levou ele para conhecer o pai, ele pregou para o pai não aceitou, escorraçou, botou ele para fora de lá, ele veio embora, o pai morreu, o menino começou a reinar, e era o principal reino da nação. Sabe o que ele fez? Foi lá na Constituição e tirou aquela cláusula que podia-se matar crianças em sacrifício a entidades. E aquela passou a ser agora uma nação cristã, porque aquele profeta foi lá e ganhou um rei. Ele não precisou ganhar a multidão inteira, porque Deus coloca profetas sobre nações e sobre reinos. Está entendendo como que é? Como que funciona? A gente tem hoje milhares de profeta, pregador, que anda para cá, anda para lá, vai atrás de oferta, só vive disso. Prega, o cara prega todo dia, para crente. Aí Deus levanta um doido, que vai lá no meio da matança, do satanismo, os caras cortam a cabeça de crente lá, para ganhar o filho de um rei, para o cara se assentar no trono e falar que aqui nessa nação só Jesus Cristo é rei. Isso é profeta, existe, tá? Eu, Júnior, Rafael e Deliana fomos lá conhecer o cara no sul. Para arrancares, que coisa linda, hein? Para arrancar e derribar. Deus levanta o profeta, às vezes para arrancar presidente da nação, para arrancar governador, para arrancar pessoas que estão perseguindo a igreja. Só que para chegar nesse nível, é muita oração e jejum. Porque a briga não é contra a pessoa, a briga são contra as potestades, os poderes que estão ali influenciando esses líderes. E Jesus fala assim, tem casta que só sai com muito jejum e oração. Imagina esses principados, potestade que estão sobre nações e governos. Mas Deus, ele levanta um profeta para derrubar um principado sobre uma nação. Elias, ele não subiu na carruagem, ele subiu no redemoinho. Isso é claro, bem simples. Por que ele não subiu na carruagem? A Bíblia ela explica isso, tem outros textos que falam por que Elias não subiu na carruagem. A carruagem, aquela carruagem era a carruagem usada pelo rei. Os reis tinham uma carruagem especial de guerra. Elias, como ele era um profeta que era colocado sobre nações, reinos, para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, edificar e para plantar, ele também tinha uma carruagem. Porque o profeta, ele é governo. A Bíblia fala assim, nós vamos edificar a igreja.
Na doutrina dos apóstolos, no fundamento dos profetas. Não é do mestre, não é do pastor, não é do evangelista. É apóstolo e profeta que é governo. Por isso que a igreja brasileira matou, alguns anos atrás, profetas. Não tem profeta. Agora é pastor, evangelista e escadinha. Acabou. Os outros ministérios já é. E um dos principais, né, que o próprio apóstolo Paulo fala, é o ofício apostólico e profético. Aí eu reduzo os profetas a pregar para crente, para revelar as coisas que os crentes, tadinho, dodinho, tá tudo sofrendo. Ai, se Deus falar comigo hoje, eu mudo minha vida. Vá para o inferno. É criança na fé, um sabe quem é Jesus Cristo. Aí, o profeta que não conhece Bíblia, fica nesse nível, porque você só vai até seu nível de conhecimento. Se você não sabe que existe o Caribe, você nunca vai querer ir lá. Agora você sabe que existe o Caribe, que o negócio é bom lá, você já começou, Senhor, toca no coração de alguém para me dar passagem para o Caribe, Senhor. Você só vai querer se você conhecer. Por isso que a Bíblia fala, né, Hebreus 11:3, pela fé nós entendemos. A fé traz entendimento. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas. Então, se eu não tiver conhecimento e entendimento, eu nunca vou buscar isso. Então, o profeta, ele é colocado sobre nações e sobre reinos. Ele é colocado para arrancar, para derribar. Pastor, a luta está difícil. Levantou perseguição aqui no estado do Espírito Santo. Eu estava lá em São Paulo, meu pai com Covid, morreu com Covid lá, o governador fechando igreja, aquele negócio do inferno, e os pastores tudo medroso. Aí o amigo meu, né, eu falei, bicho, vamos para o monte. Eu falei, pelo amor de Deus, as igrejas estão fechadas, vamos para o monte. Pai, no monte está perigoso, não dá para ir não, os caras estão roubando lá, porque está enchendo de crente, os caras vão, levam celular, levam tudo. Eu falei, tá bom. Eu falei, então, você tem a chave da igreja aí, não tem? Então fala com o seu pastor, fala para ele liberar nós para ele. Nós vamos lá na hora, tudo desligado, porta fechada, só para nós orar um pouquinho. O pastor não deixou, estava com medo da pandemia, de 3 pessoas ir para a igreja, virar a noite orando. Não, eu tenho que respeitar as autoridades. A minha Bíblia fala que é melhor você obedecer a Deus do que os homens, né? Principalmente quando os homens mandam fechar a igreja, mandam acabar com comunhão. Se fosse assim, não tinha evangelho na China, igreja subterrânea. No Canadá, agora os caras estão se reunindo escondido, porque estão prendendo o pastor, batendo. Acredita? Um dos países mais ricos do mundo. Cristianismo, Os caras estão se reunindo escondido. Porque se fosse crente brasileiro lá, já tinha tudo desconvertido. Para se reunir escondido tem que ser crente de verdade, tem que amar Jesus Cristo. Porque sabe que quando nós estamos juntos, reunidos no corpo, nós somos a congregação dos santos. E Deus fala, eu quero o louvor da congregação dos santos. É o corpo de Cristo, igreja. Você sozinho é um A. Quando nós nos reunimos, nós podemos fazer obras maiores do que ele fez, porque nós somos o corpo dele aqui na terra ainda. Só que o pessoal é tudo dodói e tem medo. Então, nós temos aí níveis de profetas, né? E às vezes é por falta de conhecimento. Porque nunca ninguém ensinou isso. Você lê isso aqui, você passa, não, isso aqui é com o GG lá atrás. Isso aqui não vale mais hoje, não. Não, apóstolo é só os 12. E Paulo é o quê? Romanos 16. Paulo faz uma saudação para uma lista grande de apóstolos e apóstolas. É o quê? Isso aí era muito depois de Cristo. Então como que é só os 12? Então olha que te constituo, chamado de profeta, te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Ou seja, o profeta ele já tem um coração destinado para nações. Eu comecei a falar, né? O rei tem um carro. Elias, quando ele governava, ele tinha carro. Sabe qual que era o carro de Elias? Carro de fogo. Depois Zacarias vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre como que isso funcionava. Porém, quando Elias, lembra que Elias orava e caía fogo do céu? Da onde que você acha que vinha o fogo? Ele tinha carro, o carro era de fogo. Aí quando Elias vai,
ele faz 2 atos, um voluntário e outro involuntário. Pela segunda vez ele joga a capa em Eliseu. Na primeira vez que ele jogou, ganhou um churrasco. Na segunda vez que ele jogou, a unção foi passada. Só que os carros vieram para fazer separação. Ele não subiu no carro, ele foi no redemoinho, que o redemoinho é a manifestação do trono de Deus aqui na terra. Veio o redemoinho, Deus começou a falar com Jó. Veio o redemoinho, Ezequiel começou a ver a plataforma do trono. Então ele subiu junto na plataforma do trono, mas os carros ficaram para o profeta. O profeta, ele tem carro de fogo. Por quê? Porque esses carros de fogo, de acordo com Zacarias, eles andam nas regiões celestes. Eles percorrem as regiões celestes. E o profeta está junto, por isso que o profeta é doido. Porque o profeta vê aquilo que a gente não vê. O profeta, ele tem visão aberta para o mundo espiritual. Enquanto está lá o nosso amigo Eliseu com o menino lá, com o servo dele dentro de casa, vem o exército todo e cerca. O menino entra em desespero. Vem um exército inteiro para pegar um homem. Inocente aquele menino. Oh, papai, deixa ele ver o que eu vejo nas regiões celestes. Deixa ele ver o que eu vejo no mundo espiritual. Abre o olho dele, Senhor. A hora que ele abriu, aquela multidão de anjos. O profeta vê o que a gente não vê. O que ele vê? Ele vê o mundo espiritual. É isso que nós chamamos, né? Geralmente quando a gente vai ensinar sobre profeta, tem 2 tipos de profeta. Você tem o profeta vidente e tem o profeta normal. O que é o profeta vidente? É aquele que vê o sobrenatural praticamente 24 horas por dia. Que é isso, pastor? Existe. No hospício está cheio de profeta vidente. Cheio! Eu já fui lá no Adalto, lá orar com o povo lá, cheio de profeta. Os caras ficam vendo demônio o dia todo. Alguns vê anjo junto com os demônios lá. Mas o cara está internado, sabe por quê? Porque não teve um pastor, não teve um irmão para ensinar ele. Não, meu filho, você é profeta, vidente, você tem visão aberta no mundo espiritual. Ó, você tem que fazer assim, é dessa forma, é desse jeito e tal e tal. Tem que aprender a conviver com isso, porque se não ensinar, o cara fica doido. Vai morrer no hospício. Porque quando abre, imagina, ó, é legal ver anjo. Algumas pessoas aqui já viram anjo. Alguns já conversaram com anjo aqui. Agora imagine você ver anjo o dia todo. Top, né? Agora imagine você ver demônio o dia todo. Vê um demônio subindo aqui na parede, andando de costa, vai andando, depois ele volta lá, depois ele para, fica olhando ali, o dia inteiro. O cara fica doidão. Então hoje tem muitos profetas que são videntes, profetas de Deus, que ganham nações para Jesus, que antes estavam no hospício. Eu tenho um livro de alguns aí, mexicano, que era assim, vivia no hospício, doidão, largado. Por quê? Porque era o profeta vidente, visão aberta no mundo espiritual, visão aberta. Aí, entendeu, ensinaram, começou a botar, eu fui chamado para estar sobre nações, sobre reinos, para arrancar e derribar, para destruir. Alguns anos atrás, na Argentina não entrava evangelho. A Argentina era uma nação católica. Estava lá debaixo do senhorio da rainha dos céus. Não entrava. Pastor que tentava plantar a igreja lá, ficava pouco tempo, era escorraçado ou morto. Não ficava. Aí essa profeta do México, depois que saiu do hospício, Deus falou, eu te levantei para estar sobre nações. Primeira nação vai lá. Aí começaram a fazer atos proféticos em determinadas regiões lá na Argentina. Cidades inteiras se entregaram a Jesus. Inteiras. Por quê? Porque Deus colocou o profeta sobre nações. Como que o profeta reina? Profeta foi colocado para reino, para governo. Ele tem uma carruagem de fogo. Com essa carruagem, ele consegue arrancar e derribar. Ele consegue destruir e arruinar. Não vai chover. Não chove. Porque é profeta.
para destruir. Ó, o diabo veio para matar, roubar e destruir, não veio? Deus dá uma unção para o profeta até para destruir. Jesus falou que nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Às vezes a gente precisa destruir as obras do diabo. Destruir e arruinar. Aí vem a outra parte que é bonita, ó. Edificar e plantar. Edificar e plantar. Tem muito profeta que ele chega para a pessoa, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, vira as costas e vai embora, nunca mais viu o cara. O cara profetiza, não acontece, não é porque ele não falou em nome do Senhor, ele falou em nome do Senhor, mas a Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 10, que para as promessas se cumprirem, eu tenho que estar em obediência a Deus. Se eu estiver em pecado, pode vir o profeta do profeta. Se eu continuar em pecado, não acontece nada na minha vida. Porque lá em Hebreus fala que para a promessa se cumprir, eu tenho que estar em obediência. Primeiro eu tenho que obedecer, para depois a promessa se cumprir. Teve gente aí que morreu sem ver a promessa se cumprir. Tem um tal de Moisés, Abraão. Então, se eu quero receber, eu tenho que estar na posição. Então, o profeta, ele vem e ele fala, mas às vezes ele fala e vai embora. Ele não é que nem Débora. Ó, vai lá. Deus te chamou para ganhar, para derrubar aquele reino, para destruir o inimigo. Eu só vou se você for comigo. Se fosse outro profeta, já tinha pegado a oferta e ido embora há muito tempo. Ela falou, não, eu vou contigo. O profeta é assim. Quando o profeta, ele entende qual é o seu ofício, ele solta a profecia, ele se compromete com a palavra que ele soltou, porque ele sabe que veio de Deus, e ele entra na guerra junto. Como que ele entra na guerra? Plantando e edificando. Ó, não pode engravidar? Sim, te manda dizer o Senhor, tu vai engravidar. Vira as costas e vai embora. Teve um que veio aqui, tem o quê? Uns 2 anos, chegou e falou, ó, você vai engravidar daqui 3 ou 6 meses, sei lá. 6 meses. Daqui 6 meses você vai engravidar. Nós já estamos com 2 anos e ainda a barriga não cresceu. A culpa é dele? Não sei. Mas eu sei que quando o profeta se compromete com a palavra, ele assume um compromisso para que ela se cumpra. Porque quando o homem falou, sem Deus mandar dizer, não vai chover, paz, eu acho que ele ficou um tempinho ali, ó, fazendo algo para o céu ficar fechado. Porque para abrir o céu ele teve trabalho. O menino teve que subir e descer 7 vezes o monte. Se você pegar o nosso montezinho aqui do Horebe, ali da Casa da Água, que é pequenininho, vai lá, sobe e desce 7 vezes, vê quanto tempo demora. E pegar os gordinhos, infarta. Não sei se consegue 3 vezes. Agora imagina os montes lá na época em Israel, grandes, o menino subir, descer. Subir e descer 7 vezes. E o profeta no chão, deitado, gemendo e orando, para o céu abrir. Por quê? Porque ele, Acabe, vai que vai chover. Aí o profeta se comprometeu com a própria palavra, foi lá, orou, pagou o preço, o menino sobe e desce, horas. Porque ele foi colocado para plantar e para edificar também. Então a gente precisa ter esse entendimento. Nós precisamos de profetas bíblicos. O que é profeta bíblico? Aqueles que são colocados sobre nações, sobre reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. Quando a pessoa entende isso, vai começar a acontecer o que está no próximo versículo. Esse cara que eu falei que foi lá, um país, não foi só um, ele foi em vários depois disso. Ganhou várias nações lá para Deus na África. Antes do cara ir lá, o cara estava com um ministério que pregava no mundo inteiro. Para tudo quanto é lado. E Deus falou assim, ó, larga tudo. Acabou a agenda. Você não prega mais em lugar nenhum. Vai ali para o monte, no meio do mato, arma uma cabana. Você só sai de lá quando eu mandar. O cara ficou 3 anos no monte, orando e jejuando. Saiu de lá um palito. 3 anos, largou. A mulher já estava largando dele, pastora.
achando que o cara tinha ficado doido. E a galera ia levar, de vez em quando, um pouquinho de comida e água para ele. 3 anos sozinho no monte orando e jejuando, para depois ir lá ganhar uma nação, depois ganhou outra, depois ganhou outra. Hoje está com um projeto violento na África lá, que agora ele ganha as pessoas para Jesus, para as pessoas lá adotarem crianças, porque as crianças são tudo órfãos. Porque não adianta você levar comida com os coitadinhos que estão morrendo de fome, você tem que dar um pai para eles. E lá a referência de pai é diferente da nossa. Aqui você vive sem um pai, lá não. Lá a criança sem pai, ela anda de cabeça baixa. Um adulto sem pai anda de cabeça baixa, se sente humilhado, porque eles honram os pais. O que o diabo faz? Vai lá e mata os pais, deixa a criança órfã. Às vezes mata a mãe também. Então não adianta só dar comida, você tem que dar paternidade. E é um projeto assim lindo, mas tem que se pagar preço, o profeta tem que pagar preço. Aí, quando você entende, acontece o 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma mara de amendoeira. E tá bom, veste bem. E aí, acabou? Só isso. A gente não entende porque a gente não conhece a cultura. Lá em Israel, tem época do ano, se eu não me engano é lá para novembro, dezembro, que neva. O Monte Hermon fica totalmente coberto de neve e é um frio violento. Porque quando chega o calor, começa a derreter a neve lá de cima, essa neve vem, ela cria ali, né? O Rio Jordão, vai passando pelo deserto, no meio do deserto, um calor violento, a água geladinha, até chegar no Mar Morto. Quando vem esse inverno com neve em Israel, morre tudo, né? Plantação, não tem nada, é neve. Porém, a primeira, vamos falar assim, eu não sou muito chegado nesses negócios de mato, não, né? Então, a primeira árvore aí, o primeiro mato que começa a aparecer, que se vê na terra, é a amendoeira. O que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Quando todo mundo está vendo neve, quando todo mundo está vendo Covid, quando todo mundo está vendo desemprego, o profeta já está vendo a árvore florescer lá na frente. Isso é profeta. Tem gente que está num desespero, com medo. Quando recebe a vacina, tira foto. Glória a Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Por quê? Que ele acabou com o seu medinho? A Bíblia fala que o medo é do diabo, está lá em 1 João 4. Não é de Deus. Faz festa, aí eu recebi a vacina, achando que você está confiando na vacina e não em Deus. Aí vai fazer que nem meu tio. Meu pai faleceu agora, final de março. Agora, mês passado, meu tio, tem 8 anos, eu acho que de diferença comigo, cresci com ele, muito grudado. Aí chega a notícia, seu tio tomou a vacina num dia, já começou a dar reação, no outro dia ele já foi entubado. Ele não tinha sintoma, não tinha nada. Ele tomou a vacina, que tem um monte de crente fazendo festa que tomou, na mesma hora os vasos começou a entupir, teve que internar, está entubado, já tem 1 mês lá, mais ou menos. Recebi notícia hoje. Está com hemodiálise, já fez a tráqueo, está urinando 500 ml de água por dia, de urina por dia, não sei o quê, mas está entubado. Você vai confiar em quem? Na vacina ou em Jesus? Então tem gente hoje dentro da igreja que não confia em Deus, confia nas coisas deste mundo. Tem profeta que não está vendo a amendoeira ainda, está vendo só neve. Está tudo desgraça. Tem plantação, não tem nada. Agora tem profeta que Deus já revelou coisa. Tem profeta que já falou, está vendo essa nação aqui? Eu mandei essa confusão, esse vento, eu quase falei reboliço, não pode falar reboliço. Aquela confusão aqui, a nação toda vai ser ganha para Jesus. Porque aqui acontece um milagre, o crente fala assim, foi comigo, já era. Tem outras nações que acontece um milagre, a cidade inteira se converte para Jesus. O cara morreu lá no Irã, numa vila, 500 pessoas na vila,
Estava lá o velório, 40 dias de velório, com 15 dias Jesus apareceu para o cara ressuscitou. A galera lá ainda comendo e bebendo no velório, lá 15 dias, o cara morto, o cara levanta e começa a falar de Jesus. Nunca foi um missionário lá. Sabe o que acontece? A vila inteira se entrega para Jesus. Batismo em massa no Irã está acontecendo. Por quê? Acontece um milagre? Eles valorizam. Oh, existe mesmo um Deus. Existe esse Jesus Cristo aí que o povo fala. Ele está vivo. Aí os crentes aqui que sabem, canta, ouve pregação, sabe que Jesus está vivo, está tudo bonitinho, está confiando na vacina. Aí acontece um milagre aqui no nosso meio, que nem aconteceu esses dias aí. Não foi comigo. Às vezes é comigo, mas tá bom, né? Deus é bom, né? Que lindo. Pelo amor de Deus. Nós dependemos de um Deus que é vivo, não das coisas dessa vida. Então eu preciso entender. O que você está vendo, Jeremias? O que você está vendo, Jeremias? Numa época que eu vou levar o povo para o cativeiro. Cansei, é desgraça, eles vão morrer. Vou destruir o templo. Vou destruir Israel. O que você está vendo, Jeremias? Aí eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo a esperança depois que voltar do cativeiro. E o cara escreve 70 anos. Deu 70 anos? Daqui 70 anos você vai ver a amendoeira. Viste bem, Jeremias, amendoeira. Acabou a neve, surgiu a amendoeira, Israel voltou para sua terra. Profetas. Profetas que não estão presos aqui nessa terra. Profeta que não está preso a crente, não está preso à igreja, não está preso à oferta, à oportunidade. Tem profeta que quer agenda. Mas quando o cara é profeta mesmo, quando o cara é profeta, o governador está fazendo coisa errada, ele vai parar no caminho do governador, Deus vai fazer o carro do governador parar onde ele está, vai fazer a janela do carro abrir, o governador vai olhar para a cara dele assim, aí ele pega e fala. Não é à toa que o governador agora assinou lá o decretozinho lá do ano do jubileu aqui do Espírito Santo, que vai começar em setembro. Eu já expliquei, né, o que é isso. O cara não sabe o que ele fez, mas isso aí é resposta de oração da igreja. O cara assinou, de acordo aí com a lei de Deus, que está lá em Levítico 25, eu, governador, declaro que aqui no Espírito Santo, a partir de setembro de agora até do ano que vem, é ano do jubileu. O que o cara está fazendo é a mesma coisa que ele falar assim, pegar uma chave desse tamanho, falar, eu entrego esse estado para Jesus Cristo. Ele não tem noção do que ele fez, mas ele fez. Ele é o governador. Por quê? Porque tem profetas que estão brigando nas regiões celestiais para influenciar governos. Enquanto a gente está brigando aqui, para Deus revela o CPF. Revela não sei o que, aí o cara vai para o monte só para... Não, ainda tem os profetas. Cadê os profetas? A maioria deles você não conhece, porque eles não querem aparecer para você. Eles querem estar escondidos no esconderijo do Altíssimo. Eles não querem fama. Então, por que eu estou falando isso? Porque ontem aqui na vigília, Deus, Ele falou muito claro. Não tem profeta porque eles não sabem o que é ser profeta. Não tem. Às vezes a pessoa é tida como um profeta porque ela tem um dom de cura, ressuscitou morto e tal. Tá, isso é um dom do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo. Não é um ministério, um ofício profético. Só que como ele tem e eu não tenho, ele é profeta. Eu não sou não, ele é profeta. Mas Paulo falou, você pode buscar os melhores dons, principalmente profecia que Deus te dá. Só buscar, pagar um precinho. Ele faz. Mas se eu não entender o que é ser profeta, eu nunca vou querer ser profeta. É igual o negócio de ser apóstolo. Tem gente que quer ser apóstolo. Apóstolo, você pega 5 mil reais, você vai ali na serra, os caras te consagram apóstolo.
Facinho, 5 mil, 5 milzinho, os caras te consagram apóstolo. Apóstolo, apóstola, apostila, seja lá o que for. Consagra. Tem um monte aqui no Espírito Santo assim, 5 mil reais. Os caras vão para um retiro, dá um nome bíblico lá onde Davi se escondeu, vai lá pagar 5, pronto, você vira apóstolo. Quando na minha Bíblia fala que o apóstolo, ele é uma semente. A semente, ela tem que cair na terra. E Jesus fala, se a semente não morrer, tem fruto. Então, apóstolo foi chamado para morrer. Apóstolo é uma semente. É uma semente que vai ser lançada na terra. Por isso que o fundamento da igreja vem de apóstolos e profetas. Porque o fundamento é colocado lá embaixo no chão. Agora vai falar para os caras, vocês querem morrer? Por amor de Cristo. Se eles querem entrar no meio da favela, no meio do Irã, lá na Palestina, como esse profeta que eu falei que foi para a África, levaram ele para Israel. Chegou em Israel, estava tudo fechado as fronteiras, não podia fazer nada. E ele tinha acabado de sair dos 3 anos lá da cabana. Aí, estava aquele negócio de bomba, míssil, faixa de gás, isso aí já tem muitos anos. Aí falaram para ele, ué, você é profeta? Você não quer ir lá não? Aí um dos caras que estava com ele falou assim, não fala isso não, porque aonde o cara chega, chove. Ele tem a unção da chuva. Duvido, todo mundo deu risada. Levaram ele lá na faixa de Gaza. Quando ele chegou na faixa de Gaza, ele não ficou do lado de Israel não, tá? Ele passou. Quando passou a fronteira, veio uma chuva tão grande, mas tão grande que acabou o bombardeio naquele dia. O chefe do Islã lá, chamou ele, queria conhecer, porque começou a fama, né? Bom, mas que chuva, tem quase 1 ano que não chove aqui, uma chuva terrível. Quer saber quem que é esse profeta da chuva? O cara foi lá, pregou para os caras, o cara não sabe nem falar português direito, mas pregou para os caras, ganhou alguns ainda para Cristo, e os caras bancaram a publicação de um livro, que era a mensagem que ele pregou lá, que foi a mensagem do ano de jubileu. O cara, ele escreveu um livro sobre o ano de jubileu, quem bancou foram os terroristas que ouviram a mensagem que ele pregou, numa gráfica muçulmana lá na faixa de Gaza. E depois Israel pegou e publicou do lado de Israel também. E o livro chegou há alguns anos aqui no Brasil, eu tenho. Profeta. Profeta vai aonde você não quer ir. Profeta vai lá falar para Acabe e Jezabel, meu filho. Não é só dentro da igreja não, ô glória. Então nós precisamos entender que existe, para a gente começar, será que eu sou profeta? Será que Deus me chamou para ser profeta? Oh, glória! Mas ser profeta é isso, eu não quero não. Então pode ficar tranquilo, Deus não te chamou para ser profeta. Deus não chama criança. Porque quando você já é adulto na fé, pai, não interessa o que você quer, interessa o que Deus quer de você. Não seja feita a minha vontade, né? Mas a tua. E eu sei, porque Deus já mostrou que nessa igreja, Deus vai levantar profetas para governar sobre nações. Eu creio porque Deus já mostrou, já confirmou, já mostrou para mais de uma pessoa. Então nós precisamos ensinar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Algum dom? Não? Imagina? Amém. Bendito e maravilhoso Deus, adoramos, engrandecemos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Porque maravilhoso é estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Maravilhoso é quando o Teu Espírito Santo fala conosco, Senhor. Papai, nós queremos mais do Teu Espírito. Nós queremos mais, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo nos ensina todas as coisas, Senhor Deus. Nós precisamos, Papai. Nós precisamos, Senhor Deus, sair da mesmice, Senhor. Nós precisamos mergulhar em águas mais profundas, Papai. E não tem outra forma de fazer isso, Senhor, se não ser através do conhecimento da Tua palavra, Papai. Tua palavra é bem clara, Senhor. Quando nós conhecemos a verdade, as correntes que nos impedem de ir mais fundo, de ir além, de ir mais longe, até mesmo de voar, elas são quebradas pelo conhecimento da Tua palavra, pelo conhecimento da verdade, Senhor. E nós precisamos disso, Papai. Nós precisamos conhecer a Tua palavra, conhecer a Tua verdade, Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite,
possa tocar no nosso coração, papai. Possa tocar no nosso coração. Porque, Senhor Deus, assim como Obadias, papai, assim como os profetas da tua palavra, Senhor Deus, que não tinham medo, Senhor, mas estavam ali, dispostos a te servir. Assim, papai, como Jonas, que pregou, Senhor Deus, uma mensagem para uma nação, que fez a nação toda se arrepender. Como diz Jesus, nenhum sinal vos será dado a não ser o de Jonas. Porque a igreja está aqui agora, Senhor Deus, nessa terra, para pregar a mensagem de Jonas. Arrependam-se, porque senão serão destruídos. E nós cremos, papai, que aquilo que a tua palavra nos ensina de grande avivamento, que ainda vai ocorrer, está chegando, Senhor. E nações e reinos, como Nínive, vão se converter à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, papai. Eu creio de todo o coração, porque a tua palavra, ela nos garante, as portas do inferno não triunfarão, não prevalecerão sobre a tua igreja, Senhor. E essa guerra é de números. Não haverá mais pessoas no inferno do que no céu. Porque o Senhor nos garantiu a vitória nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores. O Senhor não levantou uma igreja na terra para perder para o diabo, em número de almas, não. As portas do inferno não prevalecerão, Senhor. Nós sabemos ainda que tem Nínives, cidades, reinos e nações inteiras